E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira nunca decepciona. Ontem foi um dia movimentadíssimo e o dia de hoje também promete. Teremos o debate mais tarde no SBT, que como a maioria de vocês já deve estar sabendo, o Lula fugiu. Mas ontem ele veio aí com uma explicação que não se sustenta, não fica em pé, é apenas uma desculpa esfarrapada e iremos provar. Além disso, no primeiro tema, quero trazer algumas atualizações da campanha de Bolsonaro. Ontem ele estava todo faceiro, né, falando algumas postagens interessantes no Twitter, quero comentar sobre isso. Também falou algumas coisas relacionadas ao Lula, falar inclusive sobre a questão do ratinho, o que Bolsonaro postou, algumas falas do Lula, trazer as atualizações de ambas as campanhas, movimentações aí do Datapovo e saindo do Datapovo, indo para o Datafolha e pesquisas. Segundo tema do vídeo de hoje, vamos comentar sobre a imprensa, ainda comentar sobre o programa de governo do Lula, Meirelles, umas notícias que saíram meio estranhas, que também meio que se contradizem. E teve algumas movimentações que também vale a pena prestar atenção. Luciano Huck fez um vídeo aí defendendo os institutos de pesquisa. A Folha de São Paulo aí, né, fez questão de divulgar. Isso vai precisar da Brasmarket, Bolsonaro aí com chances reais de vitória no primeiro turno. Depois tá ali o Ciro Gomes, Kim Kataguiri e Arthur Duval. Isso não é à toa, vale, a gente tem que comentar muitas coisas. Essas movimentações em torno do Ciro Gomes tem muita coisa para analisar. Primeiro, o que é que isso pode repercutir na campanha do Lula, na própria campanha do Ciro Gomes, alguns objetivos por trás, olhar Bolsonaro também, né, como essas coisas se conectam, mas o pessoal do MBL não tá à toa. Tem uma movimentação rolando, a gente comentou anteontem, e agora para mim ficou claro, até porque o Renan Santos, ele meio que oficializa um certo posicionamento do MBL, que eles já estão mirando não só as eleições deste ano, como 2024, também quero falar da imprensa, das coisinhas que rolaram ontem. E por fim, a gente termina falando de notícias positivas do nosso Brasilzão. E vamos começar, que é para dar tempo de falar sobre tudo. E veja só. Bolsonaro colocou um pequeno recorte do Lula no programa do Ratinho. Tem outro também para mostrar, algumas falas absurdas. Onde o Lula critica o programa Casa Verde e Amarela. E ele não só critica, como ele fala algumas mentiras. Olha o que o Lula disse, para quem não viu ainda. Quero construir cada pro povo pintar do jeito que ele é verde, amarela, azul, branca, vermelha, até vermelho eu quero que o povo pinte, sabe? Você constrói a casa e deixa o cara pintar do jeito que quer, inventar carteira verde e amarela, cada verde e amarela. Não deixar o povo escolher a cor, pelo menos o direito de escolher a cor, cara. Não, mas então, a casa verde e amarela vem com a cor verde e amarela. Quero construir casa pro povo pintar do jeito. Qualquer pessoa com o mínimo de honestidade, se der um Google, vai entender que a Casa Verde e Amarela não é porque ela é pintada de verde e amarela. Isso é apenas o nome do programa. Lula, que ele quer mesmo é pintar de vermelho. Bolsonaro fala o seguinte, ele dá risada. E depois ele diz, o Mula acha que o programa Casa Verde e Amarela, que já entregou mais de 1.200.000 residências às famílias humildes desde 2019, obriga as pessoas a pintarem suas casas de verde e amarelo. E ainda diz que é o povo do interior de São Paulo que é ignorante. É muita água batizada. E sobre a questão do ignorante, isso aí pegou bem mal pro Lula, ainda mais quando o estado de São Paulo, quando você olha o interior, tem em torno aí de 20 milhões de pessoas. Não estou na dúvida se são de pessoas ou de eleitores. Posso estar enganado. Mas enfim, se ofender o maior colégio eleitoral do país não é algo muito interessante, né? O pessoal até diz, deixem o Lula falar. O microfone é o maior de seus inimigos. O antagonista fala o seguinte, ó, vídeo. Jeito ignorante de Jair Bolsonaro é característico do interior de São Paulo, diz o Lula. E aí o que é que ele falou, né? A Bárbara colocou o recorte. E é isso daqui, bem curtinho. Desde alguém que é um pouco ignorante, é o que ele é mesmo, um pouco ignorante. Aquele jeitão bruto dele, aquele jeitão de capial, sabe? Lá do interior de São Paulo, aquele capial de registro, pintura, bem ignorante. Porque tem gente que acha que ser ignorante é bonito e não é. O que é bonito é você ser educado, você ser um cara refinado como ele. Desde alguém que é um pouco... O finalzinho ficou meio cortado, mas ele disse, é bonito ser refinado como eu. Lula se classifica como uma pessoa refinada e ataca as pessoas do interior de São Paulo. Mas com certeza, né? Se isso rolar, Lula vai falar que não foi bem assim, que tiraram a fala de contexto. Eu não duvido que o PT já tem, inclusive, acionado a justiça para proibir a circulação desse vídeo, né? A gente sabe como são as coisas, né? O importante é tentar abafar tudo. E aí, veja só. Lula, o grande refinado, ele estava convidado
E a turma da Record estava contando com a presença dele na sabatina de ontem. E o Lula fugiu. O Lula fugiu da sabatina da Record. Eu não vou dar play no vídeo, porque é um vídeo de 2 minutos e 20 segundos. O cara fala de forma lenta, devagar, etc. Mas recomendo que vocês vejam. Qualquer coisa eu mando no Telegram. Vou mandar no Telegram pra vocês. Vou baixar o vídeo e mandar bonitinho. E é assim, é o verdadeiro tapa com luva de pelica. Que dá falando, né, que no momento de democracia, eleições, né, todos os candidatos aceitaram assim prontamente participar da sabatina da Record. Só o Lula que não quis. Né? Porque o Lula tá acima do bem e do mal, tem outros compromissos. Eles até tem um momento que eles fazem assim um close, mostra a cadeira vazia, que era a cadeira destinada para o Lula. O Lula não está aceitando debater ideias, né, numa sabatina, quem dirá debater com outros candidatos. E sobre isso, teremos um debate ao longo do dia no SBT. Na verdade, uma pool conta com a galera do SBT, junto com o pessoal da Veja, o pessoal da CNN e muitas outras pessoas. Aí vejam só, Lula culpa conflito de agendas e presença de padre para não ir a debate. Será que essa justificativa aqui do Lula, ela faz algum sentido ou o Lula está apenas criando uma desculpa esfarrapada? Realmente só está fugindo porque está com medo. Foi olhar aqui a notícia do antagonista que fala o seguinte: o Lula disse que não vai ao debate do SBT porque precisava estudar. Como se o Lula estudasse, mas tudo bem. Ex-presidente da República argumentou que não conhecia um dos candidatos. No caso específico, Padre Kelmon, do PTB, substituto de Roberto Jefferson. Olha que interessante, né? O PTB até dando motivos aí pro Lula faltar. Nada estranho por aqui. Questionado por que faltaria ao debate do SBT, marcado para este sábado, o candidato do PT à presidência da República, o Lula, disse que decidiu não ir porque precisava estudar e não conseguiria fazer isso a tempo. Faz uma semana que entrou um candidato que eu não sei nem quem é. Então eu precisava estudar a biografia do cidadão, saber o histórico político dele, que time que ele jogou, para que time ele torce, porque é difícil fazer um debate no escuro. Para fazer debate você precisa se preparar, disse em coletiva durante a agenda nesta sexta-feira, dia 23. Não, fazer um debate você apenas tem que expor as suas ideias e responder o que lhe perguntarem, simples assim. Não tem... Cara, se você tem convicção de suas ideias, se você está convicto do que você acredita, você vai e você expõe suas ideias. Isso aqui é uma pura balela. E o Lula tá falando que não teve tempo de estudar, não teve tempo de agenda, etc. Não precisa nem entrar, sabe, assim, de forma profunda. Uma única manchete. Uma manchete. Né? Um tweet seco, que é a manchete, desmente o Lula por completo. A Veja, e eu acho que foi o único veículo da grande imprensa que eu vi comentar sobre isso, porque a Folha de São Paulo passou pano, a Globo passou pano, a CNN passou pano, o Estadão passou pano, mas tá aqui. Clarissa Oliveira. Campanha de Lula sabia desde março sobre o debate em pool deste sábado. Desde março, a campanha do Lula já sabia disso. Foram basicamente 6 meses para se prepararem. É mais do que o suficiente. Não foi porque é um covarde. Porque viu que o último debate contra Bolsonaro ele não conseguiu, né? Foi assim, um caos, e ainda viralizou aquele vídeo onde o Ciro Gomes fala que assim, ele estava em Paris, né? E o Lula estava preso. Um covarde. Mas tudo bem. Aí veja só. Segundo aqui o Sam Pancher, e eu percebo até que a imprensa meio que já está torcendo para isso aqui não acontecer. Lembrando que o debate não é apenas do SBT, e eu não duvido da turma dar uma ajudada no Lula, que é para fazer o seguinte, ó. Tem lá os púlpitos, né, onde cada candidato fica. A Globo já avisou, quem não for, vai ficar o púlpito vazio, e podem até fazer pergunta. Aí, segundo o Sam Pancher, né, e ele diz que é segundo o Estadão, a equipe do GSI, que faz a varredura nos locais em que o presidente vai, teve no SBT ontem, no caso no dia 22, um indicativo de que ele vai ao debate sábado. Ainda segundo a coluna, o presidente quer perguntar ao púlpito vazio de Lula, que decidiu não ir. Ou seja, aparentemente, os demais candidatos terão cerca de 2 horas em TV aberta para criticar Lula sem que o petista possa responder por decisão própria. Mas não sei, conhecendo a turma da CNN que vai estar lá e mais alguns jornalistas lulistas, não sei, né? Vai que eles mudam as regras,
Retiram o púlpito do Lula, diz que não pode falar do Lula, né? Porque tem isso, aquilo, outro, etc, blá, blá, blá. E uma coisa eu tenho certeza, se Bolsonaro fizer qualquer ataque contra o Lula, o PT com certeza vai entrar na justiça, né, para já tentar criar confusão. Até porque a Daniela Lima afirmou isso daí, o Lula não vai, mas tem um time que irá acompanhar todo o debate. Todo o debate. Isso se chama covardia. Aí veja só, o mesmo Lula que não vai para o debate do SBT, porque, nossa, um candidato novo entrou essa semana, tem uma semana? Uma semana? Bom, isso aqui é de ontem, dia 23. Ontem foi exatamente sexta-feira, né? Pô, meu Deus, você ainda tem que olhar aqui no calendário, mas tudo bem. Sexta-feira. O debate da Globo será na próxima quinta, ou seja, estamos falando de um período de 6 dias. 6 dias. Se o Lula teve uma semana para estudar a vida do padre e não foi suficiente, pô, o Lula tá mostrando aqui que ele tem tempo em uma semana para estudar quando é preciso. Porque ó, Lula trava a agenda 2 dias por debate na Globo. Por que o Lula não travou a agenda pelo debate no SBT? Porque o William Bonner não vai estar lá para ajudar ele? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É desculpe sua rapada atrás e desculpe sua rapada. Se ele quisesse, ele estudava. Faltam 6 dias pro debate da Globo e agora ele vai travar 2 dias. Ele teve aí pelo menos o quê? 7 dias pro debate do SBT? Sendo que foi avisado desde março. Vamos continuar. Entrevistas no Ratinho. Aqui aí fica difícil, né? Brigar com números é meio complicado. Lula tem pior audiência no SBT. Bolsonaro a mais alta. Entre todos que foram lá, Simone Tebet, Ciro Gomes, Bolsonaro, Lula foi o pior. Lula perdeu pro Ciro, Lula perdeu pra Simone Tebet e obviamente perdeu pra Bolsonaro, que foi o melhor de todos. O Lula tá perdendo a audiência até do Ciro Gomes. Tem que falar mais o quê? Falar mais o quê, né? Não sei. Bom, falar mais o que? A Elisa trouxe fotos aqui de uma fotografia aérea do comício do Lula em Ipatinga, Minas Gerais. Dá pra ver aqui pela foto, ó, tem uma concentração de pessoas mais ou menos aqui assim, ó. Você consegue ver. Ops. Aí tem esse pedaço aqui também, meio que formando um L de pessoas. E umas pessoas aqui que estão mais ou menos pulverizadas. E tem outra foto aqui. Essa outra foto eu meio que dei um zoom nela. Olha pra isso. A concentração maior de pessoas está aqui nesse palco, né? Nesse pequeno palco. E acabou. Será que se juntar todo mundo aqui dá, sei lá, 1000 pessoas? E aí tem uns gatos pingados, né? Vocês veem aqui assim, ó. Um monte de gato pingado. Primeiro lugar nas pesquisas, né? Vixe, vence com a mão nas costas. Aqui, segundo a Flávia Leão, foi na Praça da República em São Paulo ontem, dia 23. Aparentemente, né, a turma do Lula termina aqui. Conseguiu meio que, sei lá, ocupar um pedaço do passeio. Não é nem pra falar a via inteira, né? Um pedaço do passeio. Tá em disparada. Já Bolsonaro, temos aqui algumas imagens para mostrar. Deixa eu botar aqui. Cadê? Temos vários. Vou ter que botar sem áudio para vocês, porque alguns tem música, mas o importante é só ver a quantidade, ó. Aqui foi em Divinópolis. Olha a galera, né? A polícia tá aí vai abrir o cercado para a turma poder andar. Você vê aí, né? A tia do Zap. E as primeiras são as tia do Zap. E lá vai lá, ó. Todo mundo querendo ver Bolsonaro. Aí vai lá. E não para de vir gente. Aí temos aqui também. Aqui foi. Deixa eu voltar aqui também. Tem outra de Divinópolis, que foi à noite. Que próprio Bolsonaro. Não, que Contagem, Minas Gerais. Você vê também, né? Tem uma galerinha. Por onde o Bolsonaro passa. Você vê aqui, né? Beleza. Mas. O favorito mesmo é o Lula. Aí temos aqui Toritama, Pernambuco. 22 de setembro de 2022. Esse aqui com certeza tem música. Achei muito como música de chiclete com banana. Ô, diacho. Não esqueci, quase via. Mas olha aí. Parece carnaval. Parece carnaval, né? É gente de verde e amarelo. Tem uma galerinha, né? Interior do Pernambuco.
E Bolsonaro também colocou aqui Divinópolis. Fez lá a motocicletazinha. A imagem da galera. Enfim, né? Eu acho que é inegável que o Datafolha, Bolsonaro, lidera com folga. Mas tudo bem. Antes de avançar aqui no tema, ontem teve um vídeo aí, compartilhando no Twitter, acho que foi um grande absurdo, um lulista, quem diz aqui é o próprio Metrópolis, ó, com megafone, lulista xinga Bolsonaro e intimida a família no Distrito Federal. A mulher teria sido ameaçada pelo homem por conduzir um veículo com adesivo de Jair Bolsonaro na parte traseira. Agora imagina se esse cara, né, com esse megafone, fala isso daí, a mulher fica nervosa, perde o controle do carro, tem um acidente, a família aí, as pessoas perdem a vida, vê que tem criança no meio. É irresponsabilidade da turma do Lula. Eles seguem, né, na radicalização, mas isso daqui você não vai ver na Rede Globo de jeito nenhum, porque eles precisam proteger o Lula. E precisam mesmo, viu? Ontem estava lá, ó, Globo News, o Valdo Cruz falando: para evitar polêmicas, Lula decide não divulgar a versão final de plano de governo. É, né? Para não evitar polêmicas. A Yara colocou também da Folha de São Paulo: Lula descumpre promessa e faz campanha cheque em branco sobre plano de governo. Aí, essa aí da Folha tinha comentado ontem, eu fui ver o que a Globo tinha de novidades, né? Se é que tinha alguma novidade. Aí falava: a equipe do comitê de campanha do Lula decidiu não divulgar a versão final do programa para evitar polêmicas na reta final do primeiro turno que poderiam ser usadas contra ele. A decisão tem sido criticada por economistas do mercado, porque Lula não esclareceu até agora o que vai colocar no teto dos gastos públicos e como fará para financiar, por exemplo, o Auxílio Brasil de R$600 e a correção da tabela do imposto de renda da pessoa física. Vai fazer como, Lula? Vai fazer como? Tirar de onde esse dinheiro? Olha esse último parágrafo. Por isso que eu só trouxe a matéria por causa desse último parágrafo. Em defesa do petista, sua equipe diz que ele fez movimentos recentes reforçando a mensagem de que se pautará pela responsabilidade na área fiscal, como no caso do encontro com Henrique Meirelles. Será mesmo que o Lula será pautado? Será mesmo que ele vai ser pautado pela responsabilidade fiscal? Bom, vamos olhar o passado. O Lula falou inúmeras vezes, né, que esquece a história de teto de gastos. Esquece essa história de teto de gasto, né? Mas ele vai gastar com responsabilidade. Sobre o caso do Meirelles, em específico, uma notícia que saiu na própria Folha de São Paulo, trouxemos em vídeo. Meirelles já enfrenta resistência no PT. A carta, né, o trunfo que o Lula está usando para falar confia em mim que eu serei responsável, já está sofrendo resistências no próprio PT. E por quê? Exatamente pelo fato da responsabilidade fiscal. A razão que causa reações diferentes nos dois lados é justamente o que Meirelles simboliza: a adoção do teto de gastos e de uma política fiscal ortodoxa que não estão incluídos no programa do candidato petista. O pessoal do mercado financeiro que está se empolgando com Lula não é por causa do Meirelles, é porque... não sei, né, por quê? Não sei por quê. Deve ser porque vai ter um bom diálogo, saber tudo em primeira mão. Mas não me diz que o Lula está fazendo aceno para a responsabilidade, porque a própria Folha de São Paulo está aqui para desmentir, mostrando que o Meirelles já enfrenta a resistência no PT por questões ligadas à responsabilidade fiscal. A Globo tá demais, viu? A Globo passando o pano, que é o... meu Deus do céu. E aí, sobre isso, o Ebert fez um tweet que eu achei assim bem conciso sobre o Lula, que ele fala o seguinte, ó: Lula não é o candidato do PT, é o candidato do sistema. A esquerda hoje é apenas um braço daquilo que ela sempre chamou de imperialismo. É a grande defensora dos grandes grupos de mídia, das big techs, da ONU, dos bancos, dos superbilionários e especuladores. Esse tweet aqui, inclusive, vai fazer muito mais sentido quando a gente fala do Ciro Gomes com a turma do MBL sobre a questão que a esquerda se perdeu. Vocês vão entender. Ela está tentando se reencontrar. Mas antes disso, sobre eleições, antes de falar de pesquisas, isso aqui a gente está comentando desde março. Desde março. As ONGs, como elas estão aí se movimentando, atuando para garantir que a democracia no Brasil seja respeitada. Aí a Folha de São Paulo informa o seguinte: essa matéria é gigante, mas esses 2 parágrafos é tudo que eu quero comentar. Entidades mobilizam QG
para reagir a tentativas de tumultuar dia da eleição. A ideia é que no dia da votação, as entidades estejam reunidas em um lugar físico ainda a definir que funcione como uma espécie de sala de situação para reagir a eventuais problemas. Quem diz isso? Flávia Pellegrino, coordenadora executiva do Pacto pela Democracia, que integra o grupo. Eu sempre fico na dúvida se o Pacto pela Democracia, se é o Pacto ou se é o Conectas, que um dos dois é como se fosse uma grande ONG, que as outras ONGs estão dentro dele. Eu sempre fico na dúvida se é o Conectas, que está aqui embaixo, ou se é o Pacto pela Democracia. Esse Direitos Já aqui é até do Fernando, eu esqueci o sobrenome dele, mas é uma ONG que, era do cara que era ligado ao PSDB Esquerda pra Valer. Se você colocar assim no Google, PSDB Esquerda pra Valer, Direitos Já, Direitos Já Fórum pela Democracia, você acha lá. É Fernando alguma coisa. Já fez live com o general Santos Cruz, com várias pessoas ligadas ao Moro, Luna Zabó, né? Só os melhores, mas enfim. Entre outras entidades que têm participado dos preparativos para a data estão Comissão Arnes, ainda me falando desde o início, Conecta, Direito Já, Fundação Tite Setúbal, Olha a Turma do Moro, Transparência Internacional, Rede Liberdade e RAPS, um dos grupos que o Randolph faz parte, entre outros. Aí eu te pergunto só uma coisa. Vai ter uma confusão. Tá. Vamos pensar que possa ter algum tumulto. Se tiver um tumulto, o que essa turma vai fazer? Ainda que eles façam... Assim, eles vão dar ordem pra polícia agir? Não vai. Eu acho que realmente não vai. Eles vão dar isso pra alguém que possa conter um tumulto? Eu acho que não. Essa turma se reunindo, estando na mesma sala, eu acho, a meu ver, que passa muito mais sobre uma resposta em termos de narrativa, né, informações, quem sabe montar um discurso, como a coisa deve ser repercutida, principalmente internacionalmente. Porque essa galera tá desde março, pelo menos, viajando o mundo, conversando com parlamentares americanos, parlamentares europeus, pessoas ligadas aí a autarquias internacionais, né, organismos multilaterais como a ONU. Assim, o que tá estranho essa eleição, quando eu vejo essa galera falar, rapaz, o pessoal não bota fé mesmo na democracia brasileira, né? A democracia brasileira precisa da tutela das ONGs, porque senão a democracia não se sustenta sozinha. Mas beleza. Voltando aqui, né? Começando a falar de pesquisas, saiu a Brasmarket, o antagonista divulgou, Bolsonaro com 44,9 e Lula com 31. Isso é que a gente falando, né? Já estimulada, primeiro turno. Se a gente pensar em votos válidos, eu acho que Bolsonaro basicamente está eleito no primeiro turno. André Pociúncula, candidato topão lá na Bahia, 22 e 23, fala o seguinte, ó, vai ser no primeiro turno. Lugar de ex-presidiário é na prisão. Sobre a Brasmarket, só quero comentar 3 coisinhas bem rápidas. A primeira é olhando isso aqui, ó, pesquisa estimulada. Tanto Lula e Bolsonaro meio que eles variaram na margem de erro, né? O Lula cresceu meio que 0,5%, Bolsonaro cresceu 1,4%. E eu realmente acho que essa é a tendência. E por que eu acho que essa é a tendência? Porque, como a gente comentou no vídeo ontem, e puxando o que o próprio PT falou sobre um possível segundo turno, uma melhora econômica pode trazer benefícios para Bolsonaro. Quando a gente olha para o Brasil, neste exato momento, vendo, sabe, a economia pegando um gás, as coisas que estão acontecendo, o auxílio, etc., essa retomada, as notícias internacionais mostrando que o Brasil está indo melhor do que muitos países, eu acho que essa percepção ela realmente está sendo sentida. E era exatamente o medo da turma da esquerda. Então, para mim, faz muito sentido. Fora isso daí, as movimentações que Bolsonaro vem fazendo para furar bolhas, desde falar com a turma evangélica, vários influenciadores, ir lá falar com a turma da maromba, as peças de Bolsonaro na TV. E por que eu digo isso? Só porque, sei lá, Bolsonaro fez algo novo, ele fez um vídeo fora do comum? Não. Porque até então, desde 1º de janeiro de 2019, todas as aparições na TV de Bolsonaro era ele sendo atacado pela Globo, sendo atacado pelos mais diversos grupos de jornais, de blá blá blá. Era só isso, só ataques. Essa campanha está sendo a primeira vez que Bolsonaro verdadeiramente tem a chance de falar o que ele quer, se defender, mostrar as entregas do governo, mostrar quem é o outro candidato, fazer as críticas que a Globo não faz. Então, eu acho que isso também impacta positivamente na imagem de Bolsonaro,
Posso estar errado, mas a meu ver isso faz sentido. Já o Lula tá ali nessa vai e não vai, meio estabilizado, porque segue apanhando, segue aí proferindo os absurdos de sempre, e ele, querendo ou não, tem uma parcela da sociedade que vota nele. Aqui é na espontânea, tanto Lula quanto Bolsonaro variaram para cima, né? A mesma coisa também, então isso aqui meio que óbvio. Só que Bolsonaro você vê que na espontânea, cara, ele tem basicamente a mesma coisa na estimulada. O Lula também não tem muita diferença. Assim, meio que tá... O eleitor meio que indeciso, né? Tá muito pouco. Você vê, quando a espontânea e a estimulada estão bem próximas uma da outra, é porque meio que tá todo mundo já decidindo os seus votos. E ali Ciro Gomes e Simone Tebet estão pontuando, mas não em números que realmente assustem, de forma, meu Deus. E aí, olha só, tem outra coisa que também chamou minha atenção. Primeiro, a pesquisa Brasmarket, ela é feita por telefone. Ela não é presencial. Por que isso é diferente? Bom, pesquisa por telefone, as pessoas normalmente, né, têm menos vergonha de informarem em que elas vão votar. O voto envergonhado, porque não tem lá o cara olhando para ele e falando, tu vai votar não sei quem, tu vai votar em Lula, vai votar em Bolsonaro. E eu acho ainda que tem muita gente que vai ter o voto envergonhado aí em Bolsonaro. Eu conheço pessoas, por exemplo, que vão votar em Bolsonaro, mas falam que votam em Ciro Gomes. Só para não dizer que votam no Lula. No seu local de trabalho, para o pessoal não ficar enchendo o saco. Numa boa. E aí o Leonardo Dias fala o seguinte, ó, quanto a amostra está condizente com o Tribunal Superior Eleitoral nas idades, a Brasmarket entrevista um percentual muito maior de pessoas mais pobres. Isso pode significar duas coisas. As pessoas estão respondendo errado ou a Brasmarket está captando que os mais pobres votam em Bolsonaro. Se a gente está vendo o Bolsonaro numa crescente e também olhando essa questão dos mais pobres, lembrando até a questão do auxílio, quem fala isso é a própria esquerda, faz algum sentido também, Bolsonaro está crescendo entre os mais pobres. A própria imprensa já falou por muitas vezes que Bolsonaro tem um eleitorado muito fiel. Eu não conheço nenhuma pessoa que virou de direita e depois deixou de ser de direita para, sei lá, virar isentão, virar de esquerda. Acho que a pessoa, quando ela se encontra e fala, pô, sou de direita, ela vota em Bolsonaro, ela não vai mudar o voto. Eu acho que Bolsonaro... Eu não consigo... Eu acho muito difícil, né, entender esse cenário onde o Bolsonaro tem menos votos em 2022 do que ele tem em 2018. A coisa que chama minha atenção, a gente comentou sobre algumas pesquisas ontem, é o seguinte. A IPEC, na Bahia, fez o levantamento. Em comparação com o levantamento anterior, a Semineto perdeu 9 pontos e o Jerônimo ganhou 19. E a diferença entre os levantamentos foi basicamente de uma semana. De uma semana para outra, a diferença entre os candidatos mudou 28 pontos. Em uma semana, cara, para acontecer algo assim tem que ser algum evento, né, algum fenômeno anômalo. Você fala assim, meu Deus, o que foi que aconteceu aqui? Assim, é 19 para mais e 9 para menos. Assim, ó, algo aconteceu, o que eu não faço ideia. Muito estranho. E saem colocando lá o João Roma em terceiro lugar. Eu esperava que a Bé pudesse eleger o Roma, né? Mas, do jeito que tá indo, eu acho que vai dar Semineto no primeiro turno. Acho muito difícil o PT levar, mas vamos ver, né? Vamos ver. Uma coisa também o pessoal ficou batendo na tecla. Esse aqui foi a Flávia Fernandes falando desse comentário. A Datafolha colocou alguns números. Isso deve ser porque eles arredondaram, né? Não teve número decimal, sei lá, 47,1, 47,2, que a coluna ali aparece. Quando você soma os votos do primeiro turno, a soma dá 99%. Já quando você pega o segundo turno, a soma dá 101%. Isso deve ser devido à casa decimal, né? Você arredonda para cima, para baixo, etc. E dá essa pequena diferença. Mas aí o pessoal fica pegando no pé. Aí a Flávia Fernandes diz, ó, a mesma pesquisa publicada pela Folha, soma de votos, 99%. Mas é porque falta a casa decimal. Não fiquem pegando no pé. Vocês estão deixando essa turma louca da cabeça. Mônica Bergamo aqui, ó, tá falando, ó, campanha de Bolsonaro seguirá tentando desqualificar pesquisas em estratégia apelidada de data povo ou data delira por opositores, referindo-se às ameaças de Arthur Lira aos institutos. Os resultados de todos os tradicionais e sérios são convergentes. Todos os tradicionais e sérios são convergentes. Tá bom. Não vou falar nada, né? Essa galera tem que descredibilizar quem eles não gostam. É sempre assim. Não importa no que eles estão falando. Aí, o Sam Puncher, ele traz uma informação
sobre um evento que também aconteceu envolvendo o IPEC, mas ele está falando do Datafolha. No IPEC, aconteceu envolvendo o Merval Pereira, que é jornalista da Globo. A IPEC é paga pela Globo. E o Merval Pereira divulgou o resultado da IPEC antes da hora. Ele divulgou uma análise antes da divulgação oficial da IPEC. Como, assim, ele recebeu antes. E aí o Sam Pancha, do Metrópolis, ele falou o seguinte: por que os números do Datafolha estão sendo vazados previamente por usuários do Twitter? Tem algo estranho aqui, hein? Tem algo estranho. Sim, tem algo estranho. E eu vou estar falando também do Sam Pancha e coisas estranhas. Mas antes, tá lá. Vocês estão chateando tanto a turma da Mônica Bergman, a Folha de São Paulo, a Globo, que tá gastando uma nota nessas pesquisas. Gente, é muito dinheiro que a Globo tá investindo. Não tem descredibilizar o IPEC, pelo amor de Deus, trabalho sério. Pesquisas presenciais, confia. Aí tá lá, Luciano Huck grava vídeo para defender pesquisas eleitorais. Tá bom. Aí pensa o seguinte, em uma semana tem eleição. E aí, o resultado da eleição é a melhor defesa de todas. Por que o Luciano Huck precisa gravar um vídeo agora? Para fazer com que as pessoas voltem a acreditar nos institutos? Uma coisa eu sei. A Veja comentou. Outros grupos de mídia comentaram também que a turma do Lula está usando aí, né, algumas pesquisas nessa batalha psicológica que a Veja descreveu para tentar atrair o voto útil dos eleitores do Ciro Gomes, da Simone Tebet. Então, se as pesquisas não têm muito valor, né, não são respeitadas, talvez a turma do Lula seja prejudicada em seu plano de ação. Só que ontem também saiu um textinho aí, né, uma nota, um artigo no Valor Econômico, que é do Grupo Globo, falando exatamente o que comentávamos na nossa análise do vídeo ontem, que trazia mais alguns elementos e envolve a abstenção nas eleições, olhando, né, setores diferentes, né, faixas diferentes do eleitorado. Aí tá, ó, artigo: taxa de comparecimento decidirá as eleições de 2022. Só que o grupo falou, eles falam, etc. Eles tentam reduzir, né, o impacto da abstenção entre a turma aí que ganha menos, a turma que ganha mais, com ensino fundamental, tentando reduzir o impacto. Não, isso aí não vai impactar muito na candidatura do Lula, não. Não, acho que não. Luiz Paulo diz, ó, pesquisa eleitoral não pode se basear apenas em números brutos. A taxa de comparecimento é uma das principais variáveis e deve ser observada por faixas de levantamento. 2 parágrafos. A dúvida não é infundada. Essa dúvida é pertinente. O cientista político Jairo Nicolau, uma das maiores autoridades no estudo sobre as eleições no Brasil, levantou dados de comparecimento nos pleitos de 2018 que mostram, por exemplo, que apenas 42,9% dos eleitores analfabetos aptos a votar foram às urnas naquela ocasião, assim como apenas 78,8% do eleitorado com ensino fundamental completo, 2 segmentos no qual o Lula hoje lidera, com folga de acordo com as pesquisas. Como é documentado por muitos estudos, parcelas mais pobres e menos escolarizadas do eleitor tendem a comparecer menos às urnas no Brasil. A depender do Instituto de Pesquisa, hoje Lula aparece com cerca de 34% de intenção de voto estimulado no primeiro turno, entre eleitores com ensino superior, mas com 53% entre aqueles com ensino fundamental. Nesse cenário, se este último grupo comparecer menos do que o primeiro, no dia 2 de outubro, portanto, Lula poderia perder votos. Quem diz é a própria turma da Globo. E olha isso daqui também. Interessantíssimo e junta com várias coisas que comentamos aí nos últimos dias. Comentamos bastante no último final de semana, que foi quando começaram a ser as primeiras notas. Quem estudou, acho que a primeira de todas foi o Lauro Jardim, falando aí da estratégia do Zema, né? Estratégia silenciosa dele para ajudar Bolsonaro, que são os ataques ao PT. E a gente questionava, é exatamente o que o Luiz Paulo colocou ali. E o voto Luzema, que é o cara que vota no Lula e vota no Zema. Aí fala, Lula diz que PT deve responder críticas de Zema. Pau nele. Gente, imagina o seguinte, se o PT do Lula está criticando o Zema e o Zema está criticando o Lula, como é que vai ter um eleitor que vai votar no Zema e no Lula?
O PT tá criticando o Zema tá criticando o PT, e o cara vai votar no Zema e no Lula? Isso não faz nenhum sentido. Isso não faz nenhum sentido. Aí eu te pergunto, como é que o Zema está na frente, com ampla vantagem perante o Calil, que é o candidato do Lula, e Bolsonaro está atrás nas pesquisas? Se existia o voto Luzema, por que o Zema, que com certeza o partido dele, etc., e a campanha dele tá tendo aí os seus trackings, pesquisas qualitativas, se realmente existisse o voto Luzema, por que ele iria criticar o PT abertamente? Ele iria afastar essa parcela do eleitorado. E o Zema, ele não é igual, ele não é tipo a Simone Tebet. Em qual sentido eu quero falar? Tem muita gente no Brasil que não sabe quem é Simone Tebet. Chegou agora aí, é candidato de Soraya Tronic, ainda é pior. O Zema não. O Zema, ele já é governador. Ele tá vindo pra reeleição. Ou seja, ele já é um cara conhecido. Então, dificilmente ele teria, assim, novos votos a conquistar. A candidatura do Zema meio que já começa no auge. E é um caso muito diferente de Bolsonaro. Ele não vem sendo atacado. E é uma eleição estadual, não é nível federal, como é de Bolsonaro, que envolve vários grupos que apoiaram o Bolsonaro em 2018. Então, enfim, né? Acho que o estado de Minas Gerais está muito estranho quando colocam o Bolsonaro atrás. Mas vai entender. E aí vamos falar dessa turminha, né? Ciro e o MBL, Danilo Gentili, Nando Moura e mais uma galera. Vejam só. Ciro Gomes, ele tá indo agora em vários locais. Ele tá batendo no Bolsonaro, obviamente, em todos os locais que ele vai. Mas ele tá, sabe, dando um aperto, mas um aperto no Lula, e bem dado. Foi lá no antagonista, conversando com o Cláudio Dantas, ele falou o seguinte, ó. Do impeachment, a gente aqui acompanhando até nas madrugadas os bastidores do impeachment, a gente tinha o relato de lideranças que... O Lula conspirou para derrubar Dilma. Eu sei comovidamente disso. Exatamente. Eu sei comovidamente disso. O Lula conspirou para derrubar Dilma. Do impeachment, a gente aqui acompanhando... O Ciro acusa o Lula de conspirar pelo impeachment da Dilma. Isso aí no dia de ontem. O Ciro tinha entrado na justiça contra a campanha do Lula. Não campanha do Lula não, né? Contra uma galera aí, com Augusto Arruda Botelho, Jair Me Arrependi, e mais uma turma aí que estavam usando um filtro dele, né? Que é um degradê que sai do azul até o amarelo. As cores do Brasil, né? Nacionalistas, não patriotas, nacionalistas. E venceu na justiça, né? TSE proíbe o uso de filtro. O filtro Prefiro Lula com cores da campanha de Ciro. O filtro passa a mensagem para o eleitor de que o pedetista estaria apoiando o adversário petista. A ministra Maria Cláudia Buchianeri alega que a utilização da identidade virtual se configura como ilegal, uma vez que constrói uma falsa narrativa. O caso em análise pode envolver peculiar situação de desinformação virtual derivada da indevida utilização da logomarca de campanha Ciro Gomes com o nome e o número de urna da candidatura diversa. Teve isso aí, né? Mas vamos continuar. Estadão. Lula quer se vingar do povo brasileiro. Ciro batendo aí, né? Quer se vingar do povo. Olha as cores da campanha do Ciro, né? O verde e amarelo com azul. Uma coisa que também aconteceu, o PDT, o partido Ciro Gomes, atualizaram o símbolo deles. Era uma mão, né? Com essa florzinha aqui, essa flor do comunismo. E eles pegaram a flor e colocaram agora as pétalas, ó. Amarela, verde e azul. O PDT também se atualizou. O Ciro, tô usando as cores do Brasil. O Ciro não quer que o Lula pegue, é dele essas cores. O próprio partido do Ciro também atualizou. E aí olha só isso daqui. André Guedes desembarcou do governo lá junto com Nando Moura, Gentili, MBL, aí em 2019. Acharam que iam conseguir surfar a onda e até hoje estão sem conseguir. Ele traz a matéria do Globo, né? Após acusar petistas disso, o Ciro agora chama daquilo outro, de NZs, né? Aí ele fala o seguinte, ó.
tem que ser chamado disso e ficar calado? Não pode revidar? Senão a imprensa da notinha. A única alternativa é apoiar o Lula? O interessante é assim, André Guedes, ele não acha que Bolsonaro tem o direito de se defender. Tudo que Bolsonaro fala, ele sempre falava que era ataques. Tentava descredibilizar ele e todos os seus amigos do MBL, o Fralda, né, o André Marinho, todo mundo é que eles curtiam minha boca. Aí o Vilimigo fala o seguinte, ó, revolta dos neném. Após adotar estratégia agressiva contra a PT e sofrer as consequências da mídia lulista, integrantes do neném começam a experimentar algo que Bolsonaro sofre há anos, a distorção da grande mídia. E eles estão tirando vantagem disso. Além do André Guedes, o Danilo Gentili também apareceu. E as coisas começaram a chamar muito minha atenção, né? Porque toda a turminha da terceira via está se posicionando ao lado do Ciro, e não só fazendo um aceno eleitoral, mas também em termos de discurso. O Danilo Gentili fala o seguinte: se a imprensa brasileira está chamando Ciro Gomes de fascista, como não chamará você depois que Lula foi eleito? Aliás, anotem aí, depois que Lula foi eleito, voltará a ser pecado fazer piada com o presidente. Depois que o Lula foi eleito. O Danilo Gentili está dando como certo que o Lula será eleito. E está numa boa. Numa boa. Vocês vão entender. Logo menos. O Rafa Balboa fala o seguinte, ó, muitos passaram 4 anos aplaudindo ativismos judiciais contra Bolsonaro e seus apoiadores. Endossavam também termos como usista, blá blá, e postavam ataques produzidos e divulgados pela imprensa. Parece que alguns já perceberam que Bolsonaro foi apenas o primeiro da fila. Eu discordo, Balboa. Não se trata de perceber que Bolsonaro só era o primeiro da fila. Tem outra coisa. O que está rolando é uma movimentação diferente. E para falar sobre isso, eu trouxe eu mesmo, porque eu só vou repetir basicamente o que eu falei. Estou mais uma vez terno azul, mas agora com a camisa branca, a gravata é preta. No vídeo de anteontem, nosso dossiê segredo, exatamente quando eu estou demonstrando a fala da Samia Bonfim, quem assistiu o vídeo, eu falava o seguinte: eu trazia essas questões de Ciro Gomes e falava, pessoal, o que está acontecendo neste momento é algo maior. Eu até começava a fazer um desenhozinho. Eu falava, hoje a esquerda brasileira, não só a esquerda, mas os partidos políticos do Brasil, eles estão sofrendo um problema de identidade. Não existe mais, sabe, uma identificação partidária. Você não consegue mais saber qual é a diferença do PSDB para o MDB. Quando a gente sai do regime militar para a democracia, né, essa nova república, meu Deus, que lindo, sensacional, você tem que pensar assim, pô, o Brasil estava de um jeito, então qualquer coisa ia ser uma grande mudança. A gente estava em um regime que estava assim, muito desenhadinho, né, técnico positivista, o pessoal adora falar. Então viu o PT com o socialismo, vinha o PSDB claramente ali como uma social-democracia, aí tava aquilo lá e blá blá blá, aí tinha o DEM, que era um partido mais liberal, que vinha do Arena, né, e tá todos esses grupos. E aí você começa a ver que o tempo vai passando, aí você vê, bicho, tem gente do DEM que é de esquerda, tem gente do PSDB que, meu Deus, podia estar no PSOL. Você vê como a pessoa começa a se perder. E eu falar para vocês que hoje, um dos poucos partidos que tem realmente assim uma bandeira bem clara e consegue dialogar em termos de partido e gerar aquela comoção é o PSOL. O PSOL tem, ele abraçou. Toda aquela pauta woke, liberal progressista, identitária, o PSOL abraçou. É deles. Eles são assim. Tá ali, bem desenhado. Bem desenhado. Você pega até os partidos que estão apoiando o Bolsonaro, você vê que, cara, eu não sei de boa a diferença do PP e o PL. Eu não sei. PP e PL, qual a diferença? Eu não sei. Talvez o republicano seja um pouco mais diferente, porque é a questão dos evangélicos, mas PP e PL. Então, assim, teve essa movimentação. Em 2019, eu falei isso diversas vezes ao longo de 2020 e 2021, o PTB também percebeu que a coisa estava virando, o PTB virou o patinho feio, ninguém queria sentar com Roberto Jefferson. Saíram matérias no próprio site oficial do PTB na época, onde o Roberto Jefferson falava que eles tinham que movimentar uma coisa, que tinham as eleições, queriam ter um candidato à presidência e blá blá blá. E aí Roberto Jefferson, o que ele faz? Ele se apresenta no final de abril de 2020 como conservador, sendo que eu mostrava vários artigos do PTB mostrando que de conservadores não tem nada. Roberto Jefferson afirmava com todas as letras que o PTB não era conservador, não era, acabou. Então ele viu, aquilo ali é um nicho. Aquilo ali é um nicho.
tem votos. Os conservadores são um grande grupo. Tem muito voto ali. E porque eu tô dando toda essa explicação, né? Um pouco assim, repetindo umas coisas que eu falei, colocando as coisas extras. Olha o que o Ciro Gomes fez, como ele vem agindo, o que ele vem falando. Ele vem sempre batendo na tecla de Brasil, precisamos de um projeto de país. Tem que lembrar o que também? O PDT do Ciro Gomes, se você pegar as notícias, inclusive viralizou em 2018 nas eleições, estava recebendo apoio do Partido Comunista, lá daquele país vermelho. É uma turma que está no poder há anos e anos e anos. Eles possuem um projeto de país, um projeto de sociedade. Então o Ciro Gomes é o verdadeiro nacional desenvolvimentismo. É isso daí. Nacionalista. E aí quando você vê Danilo Gentili, André Guedes, começando a fazer um aceno pro Ciro Gomes, o Ciro Gomes tentando trazer um discurso um pouco mais conservador, batendo na pauta identitária, tentando resgatar algumas coisas de uma esquerda um pouco mais antiga, vem ali a reboque do Rebelo, mais uma galera, e aí olha isso daqui. Aí agora tudo vai começar a se encaixar. Renan Santos, que não é qualquer pessoa, é o líder supremo dentro do MBL, é ele quem manda o MBL, e o MBL passou por um processo que é importante, e as pessoas às vezes não param para perceber. O MBL ele foi abandonado. Ele pode ter certa voz, ele ainda é aceito, mas ele foi abandonado. Sabe quando o MBL foi abandonado? Após 26 de maio de 2019. Pela razão que o establishment brasileiro percebeu que não era o MBL que colocava pessoas nas ruas. As pessoas iam nas ruas por um sentimento maior ou por uma convocação diferente. Hoje, quem tem esse poder nas mãos? É Bolsonaro. É esse sentimento que Bolsonaro carrega. Não era o MBL. O MBL se vendia para o establishment como as pessoas que eles detinham as ruas. O Kim Kataguiri, o Renan Santos eram inúmeras piadas lá no período 26 de maio de 2019. O Kim Kataguiri como justificativa para falar que ia ser um ato para fechar as instituições antidemocrático. Essa narrativa surgiu com o MBL. O que está sendo utilizado hoje, toda essa metanarrativa que foi criada contra os apoiadores de Bolsonaro, antidemocrata, blá blá blá, fechar as antidemocratas, foi criada pelo MBL. O Augusto Nunes confrontou o Kim Kataguiri, e o Kim Kataguiri na época, até o Felipe Moura Brasil na época também comentava, foi baseado em um tweet, um perfil, sei lá, lobo ucranizador. Anda assim, cara, não era ninguém de peso dentro da direita. E aí o MBL ficou perdido, veio a Vaza Jato, tomou uma paulada, porque também saíram coisas sobre eles, vários eventos, aí teve a questão do CPMI das fake news, começou a falar do Luciano Ayan, o Ayan foi preso em 2020, pegou muito mal, teve agora a viagem, né, pra Ucrânia, Montanhas Tatra, hein, Renan, aquele peito cabeludo na neve, a gente comentou como não faz sentido você ir para o oeste do país, que a Montanha Tatra tá no oeste, sendo que a Ucrânia tá no leste, a cidade que você tá no meio, não faz sentido aquela viagem, né? Montanhas Tatra. Enfim, muita coisa rolou. E aí o Renan Santos tentou, junto com o MBL, subir na candidatura do Moro, naufragou, deu muito ruim a candidatura do Moro, batemos naquela tecla, fizeram live juntos, ajudaram a divulgar o contrato do Moro. Não, olha só, vamos mostrar o contrato do Moro. Não mostraram, só mostraram a nota fiscal, foram abandonados, tomaram outro olé do Moro. E aí o Renan Santos, ontem, ele escreveu uma thread. 8 tweets. Que, pra mim, ele pegou a caneta dele, né? Pegou o giz, na verdade, e ele... Cadê aqui? Ele aqui, ó. Fez o risco no chão. Aqui, ó. Risquei. Aqui, ó. Tamo aqui. Fizemos o movimento. Agora o MBL é isso. O Renan Santos fala o seguinte... O que Lula chama de frente ampla será a coalizão junto às esquerdas, instituições e centrão que fará para governar o país. Ele juntou a galera. Olha, tá todo mundo ali junto. Olha o que a gente veio comentando alguns dias atrás. Gente, tem uma movimentação grande. Não dá pra falar que o Benchimol da XP é um comunista. Essa turma ela tá junta. É a turma woke. Tá bem claro que o movimento grande está se formando. É a frente ampla. É a turma woke. Renan Santos viu isso daí. Todo o resto será obliterado, taxado de diversas coisas, perseguido com colaboração em tribunais superiores em nome da única democracia possível. Seu governo será a tentativa de dar ao velho sistema político cambaleante desde 2013 uma chance de renascimento. É ridículo, pois a nova república ruiu e seu governo será ruim.
Ao longo do seu fracasso, motivará o nascimento de novas oposições. Olha só, novas... Então assim, ó, ele já tá colocando todo mundo junto e tá falando que vai nascer uma nova oposição. Não é Bolsonaro, vai nascer uma nova. Ele tá tentando se desgarrar da turma woke que ele estava junto o tempo todo. Bolsonaro precisa ser afastado do caminho, pois sua expressão política sempre foi parasitária. Olha o que o pessoal falava, que tinha gente que torcia pro Lula ganhar para eles poderem voltar a ser opositores, como era o Diogo Mainardi. Ele roubou a energia cívica transformadora de 15, 16, 17, 18 e converteu em culto a personalidade. Não, ele não fez nada disso. As pessoas sabem que eles estão apanhando. O Renan Santos está fazendo isso aqui para a torcida dele. Mas continua. Erra quem pensa que Bolsonaro é... Olha a palavra que o Renan usa, irmão. Nacionalista. Sim, Bolsonaro não é nacionalista, não. Não é. Bolsonaro, ele é brasileiro. Ele é um patriota. Ele se preocupa com o país. A palavra nacionalista, por mais que remeta nessa questão de patriotismo, não é. Nacionalista é aquela palavrinha como se fosse sustentável. Quem detém o domínio da palavra nacionalista é a esquerda. E grande parte da esquerda, né, é a turma do PDT do Ciro Gomes. Isso há muito tempo. Ele não se engrandeceu ao se fundir aos símbolos nacionais. Ele, na prática, reduziu os símbolos nacionais ao absorvê-los à sua figura patética. Fez o Brasil pequeno, mesquinho e vulnerável a Lula. Olha só quem é a culpa. A culpa, se Lula voltar, é de Bolsonaro. Aí ele vem e continua. Bolsonaro, portanto, precisa ser destruído. Não é destruir o Lula, é destruir Bolsonaro. Vamos destruir primeiro o Bolsonaro, para que o Brasil possa enfrentar e derrotar o PT. Mas, que ninguém se iluda, será uma luta longa e cansativa com o adversário mais esperto e preparado. Olha o que o Danilo Gentili tinha dito. Depois que o Lula foi eleito, voltará a ser pecado fazer piada com o presidente. O Gentili dando como certo que o Lula vai ser eleito. Eu já estou falando, vai ser eleito e vai ser uma luta longa, e seremos oposição. Mas será que o objetivo dessa galera é ter a presidência ou ser uma oposição? Começar a ocupar cargos, posições na máquina, eleger mais deputados, eleger vereadores. A turma do MBL não é besta. A turma do MBL chega lá, coloca em Kataguiri, quando você olha os assessores, a maior parte da galera do MBL. Eles estão errados? Não. Eles são um movimento coeso. Aí os assessores vão com dentro da... Cara, pensa o seguinte, pessoal. A pessoa que trabalha de assessor, ela está recebendo para desenvolver um trabalho dentro da política. Ela respira política 24 horas por dia. Ela começa a entender como uma coisa funciona, como a máquina funciona, e depois ela tenta colocar isso em prática. E acaba sendo candidato, como é o que está acontecendo com o MBL. Pensa o seguinte, cada deputado federal pode ter, em média, assim, pode ter até 25 assessores. Você tem a cota lá, são 100 e poucos mil reais por mês, você divide entre salários. Por ano, cada deputado gera em salários, contando o salário dele, mais o salário que ele pode gastar, se ele quiser, 2 milhões. Sim, se o MBL for esperto, eu acho que o MBL é, cada pessoa que ele eleger, tipo assim, deputado federal, eles colocam mais 10 pessoas dele lá, são assim, 2 milhões de salário garantido. E nada é legal, não. A pessoa para trabalhar mesmo, trabalhar na política, avançar com os projetos e aprender. E aprender, ocupando a máquina, ocupando a máquina e ocupando a máquina. Não importa o resultado, todos seremos piores dessa porcaria. Aí ele diz, ó, continuamos essa discussão, não apenas Bolsonaro e sua claque precisam ser escanteados. Outras lideranças caídas no processo, como Moro, Janaína, liberais e seus institutos, novos políticos colaboracionistas, todo mundo tem que ser afastado. Ou seja, olha só, todo mundo que pode vislumbrar uma oposição ao discurso do Lula tem que ser varrido. Eles têm que ser a única oposição. É o novo teatro das tesouras. E agora que vem a cereja do bolo. É impressionante como falta gente comprometida de verdade, com tesão em mudar o país e disposta, né, a se dar mal pelo que acredita. Somos nós. Nós aqui estamos, sabe? Eu sofro pelo Brasil. Eu sofro pelo... Meu Deus, que cara de pau, Renan. Que cara de pau. Vejo isso no Danilo Gentili e agora na militância do PDT. PDT, o nacionalismo. PDT que vem dando uma guinada, tentando sair do identitarismo, colocando o Brasil em uma posição assim mais desenhada. Vem vindo aí
Tem o Aldo Rebelo, ele vai ficar. Tem uma turma aí que até dá para ter um certo diálogo, mas olha a movimentação. O Renan Santos já começa a utilizar termos como nacionalismo. Aí vem o André Guedes, saindo em defesa do Ciro. Danilo Gentili, Renan Santos. E ó, no MBL e em alguns poucos na imprensa. Gente muito diferente que em algum momento precisa conversar. Ó, criando o campo para dar um direcionamento. Tá avisando. Hoje, a principal ponte entre toda essa turma, e muita gente na direita contribui para isso, sabe quem se chama? Bruno Ayub, o Monark. O Monark fez tudo o que o MBL queria que ele fizesse quando ele estava no Flow. Tudo, mas tudo. Acho que foi o único vídeo que eu me dei um trabalho de fazer uma resposta, foi a ida do Danilo Gentili no Flow. Todos os absurdos que falavam sobre a turma da direita. Monark levantava que vocês eram robôs, que vocês eram bots. E fica a galera lá, olha o Monark, ele tá vendo pro nosso lado. Não! Acorda, filho de Deus! Acorda! Monark é dessa galera. Olha o Monark junto com o Ciro Gomes. Olha os discursos do Monark. Eu não acho que ele é inteligente o suficiente para entender o que está acontecendo. A movimentação está sendo desenhada. Tom do MBL, com o tom do PDT, com o Ciro Gomes. O Ciro aí, não, sou contra o meu corpo, minhas regras, sou isso, aquilo, outro, blá, blá, blá. Essa turma, gente, eles não só estão tentando ver esse potencial eleitoral. O MBL está olhando até o potencial dessa movimentação agora para as eleições de 2022. Mas já olhando para 2024, eles estão tentando desenhar esse cenário. É uma nova frente dentro da esquerda, porque a coisa desgarrou demais. Mas desgarrou demais, assim. A esquerda, realmente, hoje em dia não tem mais diferença. Você pega o Benchimol da XP e você pega a, sei lá, Samia Bonfim do PSOL, é a mesma coisa. Só não dá pra chamar de comunista. Não dá pra chamar Samia de comunista, o Benchimol é meio complicado, que é do mercado financeiro. Mas tá todo mundo se apoiando. Você vê lá os Moreira Salles. Quem mais eles estão apoiando é o candidato do PT e do PSOL. Olha a movimentação que está se dando nesse momento. Essa turma vai estar junta. Vocês ficam aí dando moral pra uma galera, vão se virar. Vocês estão ajudando a formar uma nova posição. Ele tá deixando claro. A movimentação já foi feita. Começa a perceber o discurso do Nando Moura. Ele já coloca, olha o Iago, que ele sempre também teve, ao lado do MBL, ao lado do Nando Moura, o cara lá que é pastor, já tá falando de Thiago lá, Effet, blá, blá, blá. E tá indo. A turma tá mirando 2024 em diante. Aí você vê, Ciro Gomes tá começando a ser atacado. E o Ciro também ele não é besta. Ele tá percebendo que quanto mais ele bate no Lula, mais ele ganha holofote. E ele tá ganhando holofote. E ele tá ajudando a riscar essa linha. Essa galera sabe andar em grupo. Essa galera entende o conceito de política é grupo. E vai estar sendo. O Ciro não tá pensando só na eleição dele. Ele tá pensando também em termos de partido. Você acha mesmo que o Carlos Lupe, do PDT, o presidente, ia colocar tudo a perder por causa de um devaneio do Ciro Gomes? Pelo amor de Deus. Aí tá lá, né? O museu, blá, 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 repudia a declaração do Ciro Gomes. Que ele fala a questão lá do PSOL, do Jorge Soros. E aí é uma narrativa maluca. Dá uma lida lá, né? Ele fala que o Ciro Gomes é um anti não sei o que lá, conspiração internacional, vai controlar o mundo. Aí você vê, ó. Com elogios a Enéas e ataques a Jorge Soros, Ciro emprega a fórmula da extrema-direita. Essa matéria que saiu no Jornal Globo é interessante. O Eli Oliveira destaca. O autor dela é o André do Chiad, que está ali na agência pública, que o ILISP, em 17 de agosto de 2016, comentava: a agência de jornalismo independente ligada a Sakamoto recebeu R$1 milhão de Jorge Soros. Qual é a agência? A agência pública. A turma do Soros está começando a bater no Ciro Gomes. Até via Globo. Esse Rafael Kim Machado, ele é um cara que ele encabeça também esse movimento, mais coisa. Ele, inclusive, pode até falar que o pessoal, toda hora me atrapalha. Se é a quarta e quinta coluna. Mas tem um viés mais eurasiano de pensar também. Nada contra também, nada contra. Mas tá aí. Essa turma vai estar junto. MBL, Ciro Gomes, PDT, né? A militância do PTB. Aí ele fala o seguinte: a Prefeitura de Belém, comandada por Edmilson Rodrigues do PSOL, assinou última segunda-feira uma parceria com a ONU Mulheres e a Open Society Foundation para a criação do primeiro sistema integrado de cuidados do país. Sobre parcerias, o Leonardo Dias postou essa notícia aqui, ó, 98. 29 de janeiro de 98.
FHC vai discutir mercado com Soros. Aí fala o seguinte, eles vão debater como evitar que falhas do mercado produzam sociedades injustas. O que é ESG? Meio ambiente, social e governança. S, social, né? Questão sociedades injustas. Olha, há quantos anos essa turma já está olhando o mercado financeiro como um caminho para resolver as questões sociais. 98, 24 anos atrás. O debate de sábado, como parte do encontro anual do Fórum Econômico. Precisa explicar mais alguma coisa? 6 anos após isso daqui, teve o evento da ONU. Na época era o Kofi Annan, se eu não estou enganado, e o termo ESG foi criado. Salve, salve. Voltando pro Sam Puncher, já passou de uma hora já, mas temos que pelo menos terminar esse tema. Candidato diz que fazer regulação da mídia, diz que quer fazer regulação da mídia sem se aprofundar no tema. Postei exatamente o que o candidato disse, sem juízo de valor. Jornalista profissional me acusa publicamente de promover desinformação por postar exatamente o que o candidato disse. O que dizer? Aí ele coloca lá, né, o Leandro Demore, falando que ele está ajudando a propagar aí desinformação, a do Lula, etc. Aí ele diz, o fato de um jornalista se sentir mais à vontade para me atacar do que questionar a fala de um político que quer regulação da mídia diz muito sobre o papel de parte da imprensa nessa eleição. Infelizmente, o preço vai ser muito alto para todos nós. Não vai, Sam. Porque você vai apoiar o Lula. Quando o Lula for eleito, você vai apoiar. O Sam Puncher, ele é todo Ciro Gomes. Eu já tô ligado também. Você tá de boa, cara. Você é verificado. Você pega a gente como o Constantino. Há quantos anos o Constantino trabalha na imprensa? Escreveu na Veja, tá na TV, na Jovem Pan. Constantino não consegue ter o perfil verificado. Como é que o Sam Puncher tem coragem de falar que vai ser alto pra todo mundo? Para, irmão. Tá de boa. Tá protegido. Mas aqui mostra um pouco, né, como tá a esquerda nesse exato momento. Falou, não tá com Lula, é inimigo. Não tá com Lula, é inimigo. Isso aqui eu vou comentar depois, porque eu quero comentar com um pouco mais de calma. Isso aqui envolve imprensa também, né? Controle, blá blá blá. Comenta amanhã. O Noblar falou o seguinte anteontem, ó. Sabe por que as motocicletas de Bolsonaro atraem tantos motoqueiros? Porque eles ganham um tanque cheio para rodar poucos quilômetros, tudo pago por empresários bolsonaristas. É um bom negócio. Isso aqui, pelo amor de Deus. O Noblar deveria ser obrigado a provar o que ele está falando na justiça. Isso aqui é muita desonestidade. Muita desonestidade. Isso daqui que o Noblar devia estar comentando e ficar calado. Cuba faz referendo de nova lei que revoluciona conceito de família tradicional. Renato diz, o benchmark da XP, embaixador woke da Faria Lima, vai continuar abrindo a sede da sua empresa para o Padilha do PT fazer palestra para mega investidores? E dá tempo, de forma bem rápida, mas bem rápida. O que significa essa imagem? Mais de 3.000 caminhões. Isso daqui é transporte nos mares, né? Cabotagem, etc. Isso aqui não é no Brasil. Pelo menos eu acho que não é, mas aqui é só a imagem. Isso daqui, esse tipo de avanço foi assim uma luta do governo e o governo conseguiu aprovar aí, né, inúmeros projetos ligados ao desenvolvimento da cabotagem no Brasil. Também, né, reduz o impacto no meio ambiente, mas a esquerda não quer que isso avance. Mas já falando sobre o que o governo fez e entregou em termos de projeto, olha o marco do saneamento produzindo frutos. Leilão de saneamento do Ceará recebe proposta de 4 grupos. Tá todo mundo querendo. É dinheiro sendo investido e quem assumir vai ter que seguir, né, com acordo de expandir o acesso ao saneamento básico. Universalização. Leão do Tucuruí finalmente foi liberado. Acordo judicial permite retomada da obra do Leão do Tucuruí e finalmente o estado de Roraima vai ser interligado no Sistema Nacional de Energia. O estado de Roraima, inclusive, ele encarece a sua energia, seu sistema de Roraima, porque lá eles têm que deixar ligadas as termoelétricas, queimar diesel, na maior parte do tempo. Porque eles recebiam energia da Venezuela, a Venezuela não consegue mais entregar, agora está na base do diesel. E aí, né, a conta é rateada no Brasil inteiro, a energia vai ficar mais barata. A turma da esquerda que criou o problema. A turma da esquerda não queria deixar a obra avançar. Perderam. As ONGs tentaram a todo custo. Perderam. E só para a gente terminar aqui a notícia, que pode ser um indicativo de boas notícias para a próxima semana.
Acho que é a primeira vez que eu tô vendo aqui, né, o crude, o oil, abaixo de $80 e o Brent abaixo de 87. Então a Petrobras, ela pode dar um cortezinho aí, né? Porque o preço já caiu de forma considerável. Ah, e tinha esquecido isso daqui, né? A imagem de hoje é essa. Não tenho o que discordar da Bárbara. Esses são os apoiadores de Bolsonaro, que a imprensa tanto ataca, chama de antidemocratas. Pessoas que eu tenho certeza que construíram o Brasil que nós temos hoje, pagaram muitos impostos, sustentaram muita coisa, criaram seus filhos e netos. Mas tá aí, né? E tá recebendo todo o carinho de Bolsonaro que ela merece. Esse é o espírito da tia do Zap que apoia Bolsonaro. E eu fico por aqui. Vai lá no Telegram, pega os vídeos do vídeo de hoje. Se gosta do meu trabalho, passa na membro do canal. Tem o Pedro, etc, blá blá blá. Ontem tem um episódio novo do Notícia de Quinta. Tá aqui o link, é o primeiro link da descrição do canal lá do Quinto Elemento. E eu vejo vocês amanhã. Lembra de compartilhar o vídeo. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos, valeu. E traz um voto pro Jair. Fui, meus amigos.